A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos, porque o Senhor não faz nada de modo ocasional, né? Quando nós vemos lá no livro de Ruth, aquela moabita, aquela mulher de outro povo, um povo que era considerado impuro diante dos olhos de Deus, a palavra diz que aquela família que foi até Moabe, né? Ruth se tornou nora de Noemi, aí veio morte sobre os seus maridos, ela ficou viúva e eles voltaram para Israel. E a palavra diz que, por casualidade, Ruth passeava nos campos de Boaz. A palavra está nos dizendo ali que não existe casualidade, tudo é conforme a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui passeando de férias, né? Minha esposa e minhas 3 filhas, meu irmão e minha cunhada, o Tony e a Dayana, minha esposa Rovênia. E nós estamos aí com as 5 meninas, aproveitando. E nós estivemos juntos, né? Eu estive com o reverendo Fernando algumas semanas atrás, na reunião do Projeto Plantadores, lá em Minas Gerais. E por casualidade, mas por vontade de Deus, nós estamos aqui. Eu estive aqui em dezembro do ano passado e eu creio que é como se o Senhor estivesse falando, mas calma, você tem que voltar lá, porque é necessário passar por lá, por aquela igreja amada que o Senhor tem dado a vocês para plantar. E eu já desde já me sinto muito honrado e, como eu falei com o pastor Fernando, com muito temor, porque subir ao púlpito sempre há um temor, né, diante da verdade da palavra de Deus, e principalmente porque eu não sei como o pastor Fernando mas não é fácil você ceder o púlpito, né? Você tem que conhecer, você tem que saber. Mas eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade dada graciosamente pelo Senhor e poder compartilhar com os irmãos aquilo que nós também temos vivido na plantação da nossa igreja lá em Vila Velha, no Espírito Santo, porque eu sei que é o mesmo Espírito que está operando lá, é o mesmo Espírito que está operando aqui pela mesma palavra imutável de Deus. Então, que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, depois de Gálatas e antes de Filipenses, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, e nós vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 20. Efésios 5, 14 a 20. Todos acharam? Assim nos diz a palavra: pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração, com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, o teu nome é bendito e ele está sendo louvado desde o momento em que este culto se iniciou. Dá-nos mais uma vez a graça de compreender a tua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração e que a tua verdade nos alcance mais uma vez, para a honra e glória do teu nome. Amém. Paulo escreve essa carta para o povo de Éfeso num momento muito importante.
Éfeso era uma cidade efervescente, era uma cidade que estava crescendo, era uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolita, muitos povos passavam por ali, era via de comércio. Pense comigo, toda cidade que cresce, toda cidade que está crescendo traz oportunidades de trabalho, traz oportunidades econômicas, mas também traz coisa ruim, traz criminalidade, traz outros problemas sociais. Era o que estava acontecendo em Éfeso, o que a gente vê acontecer até hoje. Éfeso era uma cidade efervescente, mas veja, tanto quanto crescia a economia, crescia comércio, crescia criminalidade, aonde tem muita gente, tem gente carente de coisas da alma, do espírito. Cresciam também filosofias, cresciam também religiões. E essa igreja, meus irmãos, de Éfeso, é como esta igreja, é como a minha igreja lá também em Vila Velha, no Espírito Santo. Era uma igreja que estava perseverando para que a mensagem de Jesus continuasse crescendo. Mas vocês acham que é fácil uma igreja que está no começo, como essa igreja de Éfeso, mas diferente da Igreja Batista Salvos pela Graça, da Igreja Batista da Verdade? Nós somos uma igreja começando nessas localidades, mas a igreja de Jesus é forte no mundo inteiro. Naquela época não. Ela estava ali, em Éfeso, em Filipos, naquela região do Oriente, não havia alcançado o mundo ainda. Pense, o Evangelho de Jesus que germinava para alcançar todas as nações, ainda não estava em todo mundo. Imagine a dificuldade destes irmãos para resistir. Nós hoje temos muitas dificuldades para resistir, para perseverar, mas precisamos comparar. As deles eram muito maiores, porque eles precisavam de muito mais esperança, de muito mais fé, humanamente falando. Paulo escreve essa carta então para que eles não desistam. Mas Paulo não vai escrever uma carta dizendo bem assim: olha só, Efésios, não desistam, continue firme, é isso mesmo, a promessa vai se cumprir, pé na tábua. Não é isso que Paulo faz. Porque Paulo quer que eles entendam profundamente o Evangelho de Jesus. Paulo não quer que eles ouçam o seguinte: seja bom esposo, seja boa esposa, seja bom filho, seja bom servo, seja bom senhor, e está tudo certo. Isso é ser cristão, fazer o bem, ajudar as pessoas, responder com coerência à lei. Isso é certo? Sim. Isso é desejável? Sim. Mas isso cansa. Sabe por que cansa? Porque quando eu quero ser um bom marido, quando eu quero ser uma boa esposa, quando eu quero ser um bom filho, quando eu quero ser um bom pastor, quando eu quero ser um bom empresário, quando eu quero ser um bom médico, quando eu descubro que isso cansa, porque andar na linha para seres humanos totalmente depravados como nós é difícil. É cansativo. Por que tantas pessoas desistem do casamento? Por que tantas pessoas desistem da família, mesmo tentado permanecer por anos? Porque elas tentaram pela sua própria força. E essas coisas que são boas para nós que somos maus, sem a graça de Deus é impossível. Deixe-me dar um exemplo para ficar mais claro para você. Eu tenho 3 filhas pequenas. Tenho 2 sobrinhas pequenas aqui também. Vocês estão vendo que elas estão preenchendo o espaço. Glória a Deus. Elas estão preenchendo o espaço. Quando hoje eu chamo a atenção das minhas filhas, quando um pai chama a atenção de uma criança, ela entende que papai está bravo. A voz mudou. Isso que eu estou fazendo não é certo. Mas ela ainda é pequena demais para ter consciência de todos os perigos da desobediência. Mas ela obedece, seja por medo, seja por respeito, seja por autoproteção. Eu não quero ser corrigida. Mas ela não tem consciência, mas ela sabe que papai e mamãe mandam.
Ela sabe que o filhinho obedece, mas ela não tem plena, profunda consciência dos benefícios da obediência e dos malefícios da desobediência, ainda que ela obedeça. O que Paulo faz nessa carta é falar com uma igreja que está nascendo, que ainda é criança, imatura. Sabe como Paulo se refere a esta igreja no começo da carta? Aos santos irmãos de Éfeso. É como se ele estivesse dizendo: vocês são santos, vocês creem em Jesus, mas vocês precisam conhecê-lo mais profundamente, porque senão vocês só vão obedecer por medo, e quem obedece por medo, quando faz a maioridade, vai embora e vai viver sua vida. Porque eu obedeci até agora porque eu tinha comida, casa, roupa lavada, agora eu não devo mais nada a ninguém, fui. E Paulo não queria uma igreja que obedecesse por medo, mas que conhecesse profundamente o amor de Jesus Cristo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Precisamos entender que sim, se nós cremos em Cristo Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, pronto, está feito. Somos salvos. Estamos garantidos, como nós lemos aqui, a perdão, a graça, a salvação. Maravilha! Mas Cristo não apenas quer nos dar salvação e nos dar uma promessa de eternidade e todo o resto da nossa vida aqui ser uma vida de como uma criança que não aprende a obedecer por consciência, mas por obrigação, porque isso é cansativo. Por que o filho chora quando você fala não pode ir para lá? Porque ele ainda não tem consciência. Por que tantas vezes na nossa vida parece que Deus não ouve as nossas orações ou não resolve os nossos problemas, e nós choramos, sofremos e falamos: parece que Deus se esqueceu de mim? É porque nós não temos consciência da profundidade do amor que Deus tem por nós. Pois se tivéssemos, ainda que difícil seja resistir e perseverar, eu sei a quanto custa o amor de Deus por mim. E Paulo começa essa carta dizendo exatamente isso, a profundidade e a beleza desse amor. Você já disse alguma vez assim: desde que eu me entendo por gente, eu faço isso, ou eu sou assim? O que é desde que eu me entendo por gente? É até onde você consegue lembrar, não é? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu consigo me lembrar, não é isso? Mas antes de você se entender por gente, você já era gente? Já era gente. Na barriga você já era gente. Já era gente, você lembra? Não, mas já era gente. Gente sem consciência, porque não tem entendimento. Mas quando nós compreendemos que ao longo da jornada cristã passamos por vários momentos assim, não sei se você, mas eu já passei por vários. Caramba, acho que eu me converti hoje. Aí passam 5 anos, você ouve um sermão, você passa por um estudo bíblico, você tem um entendimento do evangelho que você nunca teve, você fala: caramba, acho que eu me converti hoje. Não, você já era crente em Jesus, você só está tendo a sua consciência ampliada da profundidade, da largura, do comprimento do amor de Jesus Cristo e da sua graça sobre a sua vida. E é isso que Paulo está dizendo a esta igreja, porque o medo de Paulo, o temor de Paulo com a igreja de Éfeso, não é apenas que eles fossem pressionados por essas filosofias, por essas religiões, por esses pensamentos novos e a ponto de abandonar o evangelho, mas ele tinha uma outra preocupação, que era a seguinte: talvez uma igreja imatura, que não conhece profundamente, não tem plena consciência de Cristo, talvez essa igreja pode descambar para um outro lado, que não é o de abandonar a fé, mas a de se tornar legalista. Para se diferenciar do mundo, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero. E eles fazem, e a preocupação é que eles fizessem isso de modo inconsciente. Eu vou à igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu oferto, eu sou bom esposo, eu sou fiel, eu trabalho, eu sou honesto. O que me falta mais? Te falta conhecer a graça de Deus para que você faça isso por amor e honra à salvação, e não por acreditar que há algo em você que te torne bom.
Paulo estava preocupado que a igreja de Éfeso se tornasse uma igreja rígida, sem consciência do amor de Deus. Rafael, mas você está tirando isso de onde? Da sua cabeça? Não. De uma das 7 cartas que João escreve lá no livro do Apocalipse. Quando ele fala da igreja de Éfeso, o que ele fala? As obras de vocês são maravilhosas. Vocês são joia, como igreja, irrepreensíveis. Mas vocês, eu tenho algo contra vocês. Mesmo vocês tendo boas obras, reunindo todos os domingos, fazendo uma ótima liturgia, ajudando missões, ajudando os pobres, eu tenho algo contra vocês. Algo contra nós? Mas eu estou fazendo tudo certo. Eu sou uma criança obediente. Você ainda tem algo contra mim, papai? Eu estou obedecendo todas as suas ordens. Eu tenho algo contra vocês. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor não é voltar à época da conversão. A gente fala, ai, como era lindo os primeiros dias da conversão. Não tem primeiros dias da conversão. Quando eu encontro a Cristo, a vida se torna todos os dias maravilhamento na sua graça, todos os dias. Se isso se apaga, se isso se esvai, está errado. Endurecemos, enrijecemos, falta-nos consciência para obedecer por amor. Voltem ao primeiro amor. Coloquem o amor em primeiro lugar, acima de tudo. O amor com que eu vos amei antes da fundação do mundo, no meu Filho, em Cristo, para serem achados santos e irrepreensíveis nele. A obediência, a irrepreensibilidade, a vida justa nessa terra é consequência de uma consciência do amor e da graça de Jesus Cristo. E é isso que Paulo quer dizer aqui. Quando nós começamos no versículo 14 do capítulo de número 5, desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Ele está dizendo, o morto não pode decidir por si mesmo, mas ele pode fazer algumas coisas, espiritualmente falando. E a luz de Cristo em nós é que deve ser o que temos de mais precioso. O que eu quero dizer? Deixa eu me ilustrar novamente. Imagine uma pessoa que quis muito um carro de luxo aí. Você escolhe o que você acha mais bonito. Um carro top, caro. Essa pessoa trabalhou muito para ter esse carro. Trabalhou muito, suou. Era o sonho da vida dela ter aquele carro. Ela empenhou zelo, ela empenhou lágrima, ela empenhou esforço, ela trabalhou muito para ter aquele carro. Era o bem mais almejado da vida dela. E ela comprou esse carro. É o bem mais caro, é o bem mais precioso que ela tem. Agora eu faço uma pergunta para você. Ainda que este carro caro, que levou empenho, levou horas de sono perdidas, levou recursos, levou dinheiro, levou tudo, mas o carro está lá na garagem. Ainda que esse carro seja muito precioso, o dono que tem esse carro, ele tem o carro de modo que esse carro faz parte dele? Não, o carro continua na garagem. O carro nunca vai ser uma extensão dele. Ele não vai ser um transformer, sabe? Ele não vai virar o carro. O que eu quero que você entenda com tudo isso? Quando Cristo ilumina a sua igreja, mais importante do que tudo aquilo que vem com a graça da salvação é a própria luz de Cristo. A própria iluminação, a própria graça de Jesus é o nosso tesouro. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu recebo a salvação, eu não me torno o próprio Cristo, mas eu me torno a habitação da luz de Cristo, e esse é o meu bem mais precioso. Agora o que Paulo quer dizer com isso é, com essa luz, vocês serão capazes de enxergar com clareza como vocês devem viver. Assim como o dono do carro talvez acorda até no meio da noite para ver se o carro está lá, assim como ele no sábado de manhã vai lá lustrar o carro, é assim que Paulo vai nos ensinar a viver de modo cuidadoso. Por quê?
porque agora a luz de Cristo, a mesma luz de Gênesis, quando a palavra diz, haja luz, a primeira coisa não foi árvore, animal, ser humano. Não, a primeira coisa foi luz. Por que foi luz? Porque quem falava queria que nós soubéssemos que o que importa para que tudo que exista é que Deus exista em primeiro lugar. Haja luz, vejam aquele que fala. Portanto, se os nossos olhos estiverem em Cristo, a luz de Cristo nos será suficiente para que a consciência compreenda toda a plenitude da salvação e do amor de Deus pela sua igreja, e assim, viver e obedecer ao Senhor não será um peso, nem por obrigação, nem por medo, mas por amor e graça. Assim, portanto, Paulo vai dizer, sejam cuidadosos no seu modo de viver. Portanto, sejam cuidadosos. Por quê? Ele falou no versículo 14, desperte você que dorme, levante-se dos mortos, e Cristo iluminará. Este é o ápice da existência humana, Cristo iluminando o coração do homem, para que ele veja a sua esperança, a sua fé, o seu futuro, e neste mundo, como os efésios estavam sendo pressionados pelas filosofias, neste mundo, mantenham-se firmes na consciência de saber que Deus está preservando vocês. Portanto, por causa desta iluminação, sejam cuidadosos com seu modo de viver. Por quê? Porque o que vocês carregam é a vida de Cristo em vocês. Este é o tesouro de vocês. Esta é a graça que Deus concede. Cristo, a sua vida dentro de nós, e nós preservando isso pela fé e pela devoção que temos à sua verdade. Sejam cuidadosos e não vivam como insensatos, mas como sábios. Isso é, entendam o valor do que vocês carregam e não coloquem empenho nas coisas que vocês fazem por causa da bondade delas. Torno a dizer, não é porque ser fiel ao seu cônjuge, não é porque criar bem os seus filhos, não é porque vir à igreja todos os domingos, não é porque ser fiel à casa de Deus, ser ofertante, ser dizimista, ser compromissado com a obra é bom, que o meu empenho está nessas coisas. Não, eu só faço essas coisas porque elas são a maneira de revelar que o que eu tenho em maior estima é a luz e a vida de Cristo em mim. É isso que me motiva a viver, porque ora, filhos morrem, casas passam, carros quebram, roupas se desgastam, mas a vida de Cristo dentro de nós ilumina todo o corpo, a ponto de que mesmo que todas essas coisas passem, eu não serei insensato, eu não me desesperarei, mas firme na consciência da graça de Cristo eu tenho do que zelar. Deus te deu uma família para zelar? Deu. Deus te deu filhos para zelar? Deu. Deus te deu uma igreja para zelar? Deu. Irmãos para zelar? Uma casa para zelar? Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que arrumar a cama, isso glorifica a Deus, mas não é essa a sua missão. A nossa missão é zelar pela vida de Cristo que está em nós. Cristo nos despertou da morte, meus irmãos. Cristo nos iluminou a mente. Ele, portanto, é aquilo que zelamos, é a vida, é a consciência. Porque se nós nos preocuparmos tanto com as coisas que fazemos, no momento que elas forem embora, nós vamos perder o sentido da vida, nós vamos perder o sentido da missão. Deus levou minha esposa, Deus levou meu marido, Deus levou meu filho, está tudo acabado. Não está. Não está, porque estas coisas que perecem não levam embora aquilo que nós guardamos com afinco dentro de nossas almas, a luz e a vida de Cristo. Portanto, sejam cuidadosos com o seu modo de viver, porque ela é que revela o que vocês de fato têm de mais precioso, a vida que Deus colocou dentro de vocês. A vida não deve se submeter, portanto, como os insensatos, mas como os sábios fazem. A vida não deve se submeter a conversas tolas. Nós preservamos a vida de Cristo em nós. Um exemplo muito claro disso é, se o que importa para você,
Se o que vale para você como crente no Senhor Jesus é a vida que está dentro do seu coração, que te motiva a viver de modo que o agrade, você não será insensato como os outros, a ponto de que quando se reúnem pessoas, seja no trabalho, seja na família, e temos aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus, quantas vezes já aconteceu conosco de conversar com as pessoas sobre criação de filhos, sobre futuro, sobre trabalho, e a gente falava assim: nossa, eu penso exatamente igual a você sobre trabalho, nossa, eu penso exatamente igual a você sobre criação de filhos. Mas espera, você é crente em Jesus. Não, Rafael, mas aquilo que a pessoa falou é bom. Não estou dizendo que o que a pessoa falou não é bom. Eu estou dizendo que se nós não formos sábios para dizer que, diferentemente do que você faz de bom, e que talvez eu até faça igual, a minha consciência vem que a minha forma de viver é para agradar a Deus, então nós não somos iguais. Porque o meu empenho não vem dos resultados das coisas, nem para o resultado das coisas. O meu empenho vem de sabedoria. Vivo como vivo, cuidadosamente em tudo que faço, porque tenho consciência do valor profundo que a vida de Cristo tem em mim. É assim que nós não barateamos a nossa salvação. Porque veja, se nós não damos glória ao nome do Senhor, numa conversa onde a pessoa diz: porque meus filhos eu crio dessa maneira, eu não crio meus filhos de modo a achar que a vida é fácil, que as coisas vêm fácil, não, meus filhos têm que dar valor. Aí você fala: não, concordo com você, meus filhos também têm que dar valor às coisas que nós lutamos para conquistar. Pronto, você perdeu espaço. Porque o tolo que não conhece a Cristo conseguiu dizer que a mesma coisa que você vive é a que ele vive. Mas se nós temos a vida de Cristo em nós diremos que sim, nossos filhos têm que saber dar valor às coisas, mas eles têm que saber dar valor às coisas porque tudo que é bom vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Porque se o meu discurso não vier permeado de que o meu prêmio não é fazer o que é certo, mas fazer o que é certo por causa do que recebi em Jesus, nós vamos perder. E Paulo não queria que a igreja de Éfeso perdesse, nem se perdesse no meio dos discursos e das vãs filosofias, e nem misturassem a religião e a fé cristã com vãs filosofias. Mas nós, portanto, devemos aproveitar, como Paulo diz no versículo 16, ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus, de lembrar as pessoas e lembrar a nós mesmos que o que mais importa e tem valor para nós é aquilo que o Senhor fez por nós, de nos salvar, para que possamos conhecê-lo profundamente. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Olha que maravilha, o mesmo exemplo da criança. Não ajam de forma impensada. O que ele está falando? Não façam as coisas porque devem ser feitas. Ele não falou em nenhum momento: não ajam desobedientemente. Ele disse: não ajam de forma impensada. O que é isso? Não façam as coisas sem ter consciência plena de quem é Cristo, qual é a sua obra e qual é a missão que Ele deu a vocês. Não ajam de modo impensado, procurem entender a vontade de Deus. Conforme nossos filhos vão crescendo e eles começam a ter argumentos, eles vão dizer: mas por que eu não posso fazer isso? O que ele está tentando fazer? Convencer os pais. O que ele está tentando fazer? Tentar mudar ou encontrar alguma fraqueza nos pais, tirar a palavra dos pais para que eles falam: tá vendo? Por que eu não posso ir? Nem você sabe me dizer. Assim é conosco, mas isso é agir de forma impensada. Por que Paulo fala: não age de forma impensada? Isso é, nem para a desobediência e nem fazendo o que é certo. Antes, procurem entender a vontade do Senhor. Como o bom filho se dirige ao pai: pai, me ajuda a entender, por que você não quer me deixar ir? Por que eu não posso ir? Eu não vou, mas eu preciso entender. Eu preciso ter paz quanto à tua decisão. E muitas das vezes a gente fala bem assim:
Ah, mas se Deus falou e as pessoas continuam lutando contra Deus, falou, está falado. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus é um Deus que não esconde o seu coração àqueles que o buscam de todo o coração. Deus quer ser conhecido. O que Paulo está dizendo é: não façam nada sem que compreendam. Busquem entender a vontade de Deus. Cristo os iluminou de modo que vocês podem ver, podem enxergar, podem entender e nisso encontrarem paz. Falando sobre isso, Paulo continua dizendo que a vida cristã é uma vida de consciência. Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, meus irmãos. Muitas das vezes nós não sabemos. Eu venho todo domingo quase que como num automatismo. É automático, eu venho todo domingo. Eu venho domingo, eu ouço a palavra, eu canto louvores, eu oro. É bom, é maravilhoso, eu gosto, me acalma, me dá paz. Eu começo a semana, vem as tribulações, mas domingo tem mais, domingo tem mais, domingo tem mais. É bom? É bom. Agrada a Deus? Agrada a Deus. Mas é a forma que Deus quer ser adorado e conhecido? Não. Deus quer que o conheçamos profundamente. Sabe por que isso é importante? Tony Merida, um importante comentarista e teólogo, vai dizer o seguinte: Paulo quer que a igreja de Éfeso entenda que a vida cristã não é dividida em níveis, do tipo, existe o crente mais profundo, o crente mais espiritual, existe o crente que tem aquela vida mais elevada espiritualmente. Eu sou um crente comum, sabe, eu sou mais fraco mesmo, Deus me conhece. Não. O que Paulo está dizendo aqui é: Cristo iluminou a sua igreja. Não iluminou o reverendo Fernando, não iluminou o Rafael, Cristo iluminou e lançou luz sobre a sua igreja. Uma vez que nós cremos em Cristo, a vida cristã normal, a vida cristã comum é uma vida de profundo conhecimento de Deus em Cristo Jesus para todo o que crê. Portanto, não é mais difícil, não é mais santo aquele que tem uma vida mais profunda. Todos devem conhecer profundamente a graça de Jesus e se encher do seu espírito. E ele vai fazer uma comparação com o vinho, né? Ele não está fazendo uma teologia do álcool aqui, pelo menos não nesse texto. Ele faz a comparação da embriaguez com o vinho por um objetivo muito claro: não se embriaguem com vinho. Veja, ele vem falando que Cristo iluminou vocês, sejam cuidadosos, portanto, da forma que vocês vivem. Como ele diz no capítulo de número 3, sejam dignos da vocação de vocês, porque o que Cristo colocou em vocês é muito precioso. Foi vida eterna, foi segurança, foi paz, foi salvação, foi plenitude de Deus. Você crê em Cristo? Isso está em você. Isso precisa aumentar, dilatar, como uma criança que cresce, amadurece cada vez mais. Creiam, busquem entender a vontade de Deus, estejam em comunhão, orem, não desanimem, leiam a palavra. Ele faz uma comparação para que isso fique mais claro: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Vocês precisam de Deus. Isso pode parecer muito óbvio: eu preciso de Deus. Mas não é como se você precisasse de Deus para alguma coisa, ou nem mesmo para apenas ser salvo. Você precisa de Deus para existir, para estar vivo. Cada célula do seu corpo precisa de Deus. Pergunta que eu faço para você: o indivíduo que passa na frente aqui deste salão onde a igreja Batista Salvos pela Graça se reúne e não conhece a Cristo, ele precisa de Deus para existir? Precisa. Ele está respirando por causa de Deus? Precisa. Mas se ele não conhece a Cristo, ele tem consciência disso? Não tem. E por que isso é tão terrível diante do Senhor? Porque Deus não quer apenas que as pessoas precisem dele. Deus quer que as pessoas saibam que precisam dele e quer que as pessoas entendam por que precisam dele, porque quer que as pessoas o amem por conhecê-lo em seu Filho Jesus Cristo. Deus quer ser plenamente conhecido por nós, e isso precisa de consciência. Se vocês se embriagarem com vinho, vocês vão ficar descontrolados.
Mas se vocês se encherem do Espírito, vocês vão ficar mais conscientes. Por que a gente passa anos na igreja e fala, eu estou cansado, eu vivo uma vida de santidade ao Senhor, mas as coisas nunca acontecem. Quanto sofrimento! Eu oro pelo meu filho, eu oro pelo meu casamento, eu oro pela minha família, eu oro pelo meu trabalho. Há quantos anos eu oro? Essa pessoa é crente. Eu acredito que ela é crente. Ela só não é consciente. Porque se ela fosse consciente de que conhecer a Deus é mais importante do que ver a ação das suas mãos nas minhas necessidades, apesar de toda a dificuldade imposta pelo pecado, a nossa carne humana perecível, nós estaríamos satisfeitos em conhecer a Deus e saber que precisamos dele e ele está em nós. Consciência. Mas muitas das vezes estamos vivendo como embriagados, como quem tem a visão turva, como quem não entende tanto por que Deus permite. Entenda que o que Deus permite nas nossas vidas circunstanciais nessa terra não tem outro objetivo. Deus está me provando, irmão. Deus está me provando. Deus prova. Mas Deus prova não é para no final da prova te dar uma bênção. É para que durante as provações você o conheça melhor. Você o veja melhor e você o ame mais. No final, muitas vezes, Deus abençoa. Deus abre uma porta. Deus faz um milagre. Muitas vezes Ele faz isso. Mas quem conheceu o Senhor no meio da aflição, olha para o resultado e diz, mais precioso foi saber que Deus está comigo. O que Paulo está dizendo aqui então é que da mesma forma que para se embebedar, para se embriagar, é necessário uma quantidade, uma porcentagem de álcool, da mesma forma, para ter consciência, é necessário plenitude do Espírito. Então veja, um pouco de álcool não embriaga. Um pouco de álcool não cumpre o efeito do álcool, embriagar. Um pouco do Espírito não cumpre o efeito de trazer consciência. Enchei-vos do Espírito. Diferentemente do álcool, em que se você beber muito, você vai ser levado ao descontrole, com o Espírito, quanto mais cheio e consciente dele, mais certeza e consciência da graça você terá. Mas Rafael, forma prática, como a gente coloca isso no papel? Da mesma forma que o bêbado envergonha ou se torna motivo de ridicularização, afasta as pessoas, faz as pessoas sofrerem, aquele que é cheio do Espírito o aproxima, encoraja, fortalece. É a tal pessoa que no trabalho todo mundo fala, você é iluminado, você é iluminada, você é diferente. Já passaram por isso? E você no final das contas só é crente. Mas é porque as pessoas estão vendo alguém que é cheio do Espírito Santo, e o que o mundo precisa é de uma igreja consciente de que ela é corpo aonde o Espírito de Deus habita. Templo sendo construído e edificado para a presença do próprio Deus vivo. Irmãos, isso não é figura de linguagem, isso não é metáfora, isso é verdadeiro. Quando nós estamos juntos, cantamos juntos, louvamos juntos, ansiando conhecer a vontade de Deus, nós nos tornamos cada vez mais edificação e habitação do Espírito Santo de Deus. Assim Paulo vai dizer, sejam cheios do Espírito Santo, como causa e consequência, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. O que Paulo está dizendo aqui? Aquele que mais busca conhecer o Senhor, mais o louvará e terá prazer em louvá-lo. Mais fará isso consciente. Mais será o filho que mesmo tantas vezes triste por desejar fazer algo, mas por conhecer o seu pai, conhecer a sua mãe e saber quem verdadeiramente são, obedece. Mas obedece porque ama. Porque ama.
E como amar alguém, gente? Humanamente falando, como nós amamos alguém? Conhecendo. Ninguém ama um desconhecido. É até perigoso, né? Quem ama desconhecido é stalker, é perseguidor. A pessoa cria, não é amor, né? É idolatria, é devoção. Eu não conheço essa pessoa, vi na rede social, vou perseguir. Isso é doença. Isso é idolatria. É o que muitas pessoas fazem com líderes religiosos por aí, falsas igrejas que nós vemos por aí. Ai, meu pastor, ai, meu apóstolo, ai, meu paizinho. Você nem conhece a pessoa. Você passar um dia, tomar um café da manhã com ela, você fala, meu Deus, coisa horrível. Olha o que ele falou, o que ela falou. Isso é gente, isso é ser humano. Mas como que você ama alguém? Conhecendo. Quantos de nós já tivemos aquelas pessoas na nossa vida que todo mundo fala, ih, fulano é problemático. Passa longe de fulano que ele é problemático. Aí você vai vendo, você vai, ih, é problemático mesmo, um dia dá bom dia, outro dia não dá. Pessoa estranha. Mas aí você vai conhecendo a pessoa. Aí você vê que ela teve problema, às vezes problema com o pai, com mãe, com o filho. Aí você começa a entender a dor da pessoa, aí você começa a se afeiçoar para a pessoa. Aí você fala, nossa, a pessoa sofreu muito, eu entendo o jeito dela. Você começa a ter compaixão da pessoa. Depois você se torna amigo da pessoa. E você entende que vai ser um relacionamento difícil. Aí você coloca limites. Mas você tem preocupação com a pessoa, você ama a pessoa. Porque você conheceu a pessoa. Agora imagine conhecer alguém perfeito, eterno, santo, puro, sem falhas, sem mácula, sem erro, sem duas palavras, sem mentira, pleno de amor, pleno de misericórdia, pleno de compaixão, pleno de poder. E esta pessoa olhar para você e falar, você me ama? Eu amei você muito antes. Agora eu quero que você me conheça, para que você me ame mais. E eu quero te encher com o meu espírito, para que você, ao louvar, cantar junto com seus irmãos, seja encorajado, fortalecido e, apesar das circunstâncias, Éfeso, apesar das falsas filosofias, assim vocês permanecerão firmes, cheios do Espírito, pois todos saberão que aonde o meu povo se reúne para louvar, cantar hinos, salmos e cânticos espirituais, ali a minha graça, que os arrancou da morte e os iluminou em Cristo meu Filho, há de os preservar para sempre. Por fim, esta vida cheia do Espírito, esta vida consciente em Cristo de quem somos, desde antes da fundação do mundo, amados, escolhidos, predestinados por Ele, para Ele, nele, para sermos santos e por isso encorajados, fortalecidos em qualquer circunstância, junto com o seu povo. Por isso, este povo que louva, este povo que canta, é um povo que agradece. Aqui no programa desse culto, a primeira oração é uma oração de adoração e gratidão, porque é óbvio, a consequência natural da adoração é a gratidão. Aquele que está cheio do Espírito adora, e aquele que adora é grato, rende graças ao Senhor. Paulo então termina, por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês têm plena consciência que Cristo os chamou da morte e os iluminou, para que vocês tenham esta luz e esta vida como bem mais precioso, para que esta luz se expanda e ilumine todos os recônditos escuros da alma, para que esta graça se amplifique de sobremaneira, que vocês conheçam mais a Deus, e isso não lhes faça empenhar forças nas obras, mas em buscar conhecer a vontade de Deus. Deem graças a Deus o Pai por tudo. Gratidão vem da consciência. Só é grato quem tem consciência, pois manter-se grato, apesar das circunstâncias, é ter consciência do amor de Deus, da obra de Cristo, certo de que este é o maior milagre. Ainda que vivendo no mundo, sabendo, sentindo, passando por aflições, ainda assim, gratos a Deus, porque o Espírito trabalhando em nós nos faz perseverantes. Não somos mais reclamões, não somos mais murmuradores, mas somos conscientes de quem Deus é.
da obra que Ele operou em nós, chegamos até aqui e Ele nos manterá firmes e fiéis, seguros e protegidos nele, e nós damos graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por isso. E eu concluo trazendo algumas rápidas aplicações disso para as nossas vidas. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, deve ser para honrar a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Pois foi esta vida que nos trouxe consciência da morte, da vida, da bênção, da maldição, do céu, do inferno, da esperança, da desesperança. E nós podemos, como o Senhor diz lá em Deuteronômio, eis que proponho hoje a vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolham, pois, o melhor que Deus tem. Em Cristo Jesus, nós fomos iluminados para saber que toda a esperança está em Jesus. E, portanto, toda a graça de conhecer a Deus e o seu amor também nos farão permanecer fiéis neste mundo tenebroso até que Ele venha. Façamos tudo nos nossos casamentos, no nosso trabalho, nos projetos da nossa vida, com zelo a vida que está em nós. Lembre-se, você só consegue fazer o que faz a Deus por causa da vida que Ele te deu. Zele e viva cuidadosamente por causa desta vida, comungando com os irmãos e caminhando com aqueles que entendem esta verdade e nunca perdendo a oportunidade de dar motivo às coisas que faz, vive e deseja fazer. A vida de Deus em mim para a glória de Deus Pai. Zele pela vida que te foi dada, até que sejamos plenamente transformados. Encha-se do Espírito, não é uma opção, não é um conselho, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo, comunhão, andando com a igreja de Jesus, peregrinando com ela, vida devocional, isso tudo é causa e é efeito. Quando você ora, quando você lê a palavra constantemente, quando você conversa com os irmãos, quando você é discipulado e discipula, quando você se encontra para falar da sua vida e revelar Deus e as suas intervenções nela, isso é causa de enchimento do Espírito, mas também é consequência de alguém que está cheio do Espírito, e isso gera uma constante ação de Deus na nossa vida. Sejamos ativamente gratos, não como quem vai receber algo, mas como quem já recebeu tudo. Como a palavra diz lá em 1 Crônicas 29, 13 e 14. Agora, Deus, damos-te graças, louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos, Senhor? Tudo vem de ti e nós te devolvemos das tuas próprias mãos. Mais importante do que Deus nos dá é aquilo que Ele já nos deu. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E se há algo que nós precisamos entender, é que todos nós precisamos do Senhor. Mas nós precisamos ter consciência que precisamos dEle, e somente assim iremos perseverar. Nós podemos estar cumprindo toda a regra cristã necessária, mas não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós façamos porque o conhecemos, e só o conheceremos se zelarmos por aquilo que Ele colocou em nossos corações, a vida de Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos pela Tua santa e preciosa palavra, mas nós não queremos, ao nos diferenciar do mundo, nos empenharmos no que fazemos e no comportamento que temos, de modo impensado e insensato, sem dar toda a glória àquele que nos iluminou para a vida. Nós não queremos viver uma vida insegura, nós não queremos viver uma vida que dependa de nós mesmos, mas queremos, na insegurança e nas instabilidades do mundo, política, econômica, sanitária, coisas que vêm e que vão, ambientais, terremotos, coisas do mundo, queremos permanecer firmes, preservando aquilo que nos foi dado pela fé, a vida, a luz de Cristo. A vida estava nele, e a sua vida era a luz dos homens, diz a sua palavra.
E é isso que nós temos de mais precioso, a vida que está em nós, que guardaremos com zelo, para que seja motivo de nos enchermos do seu Santo Espírito, para que estejamos aqui não como crianças que cumprem obrigações, mas como quem conhecem o seu Deus, o seu Pai, e a Ele dá graças, certo de que a sua vida em nós nos encoraja e nos fortalece para prosseguir. Oro por esta amada igreja, por essa santa missão, para que esta seja uma igreja cada vez mais consciente da obra de Cristo, muito além de um Cristo que morreu por esta igreja, mas de um Cristo que se revela diariamente a ela por meio da palavra e o conhece profundamente, até que venha o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando.